Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia. Estamos iniciando hoje mais uma semana de estudos. Nós estamos na semana de número 22, pessoal, e essa é a nossa primeira aula. Então, hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Se você tem o hábito de fazer o registro, anote aí no seu caderno a data de hoje, anote o dia da semana, que é segunda-feira. Estaremos trabalhando os conteúdos de língua portuguesa, que estão lá no nosso livro Aprender Sempre, na página 57. E na aula de hoje, estaremos contemplando o descritor de 10. O descritor D10, ele fala sobre identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, nós estamos trabalhando em nossas aulas com foco narrativo, ou seja, nós estamos observando dentro dos textos quem é o narrador da história. Se esse narrador ele é observador, se é um narrador que participa da história, né? Se é um narrador que ele é personagem, como é e quem é este narrador. Então, é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Então, já abre aí o seu livro na página 57. A atividade de hoje é esta aqui, aula 5. Planejando a reescrita de um conto tradicional. Então, o que vamos aprender? Nesta aula, vamos voltar ao conto Branca de Neve e os Sete Anões e planejaremos a reescrita dele, elencando os principais acontecimentos em ordem cronológica, ou seja, na ordem que os fatos aconteceram, seguindo a passagem do tempo. Vocês aprenderão que ao planejar o texto, estamos garantindo elementos que não podem faltar na escrita de outra versão do conto. Então, na aula de hoje, nós vamos relembrar aquele texto que nós lemos na última aula, vocês se lembram? Que está aí no seu livro, nas páginas 53, 54, 55 e 56? Vocês se lembram que nós fizemos as marcações de todos os lugares no texto onde aparece o narrador? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer outras marcações. Nós vamos marcar o quê? Os principais acontecimentos em ordem cronológica. Então, na aula de hoje, você vai precisar usar o seu caderno de língua portuguesa. Tudo bem? Porque aqui no livro não prevê o espaço para que você realize essa atividade. Então, se você ainda não pegou o seu caderno de língua portuguesa, pausa um pouquinho agora a videoaula, pegue o seu caderno, pegue lá o seu lápis, sua borracha, porque nós vamos registrar. Eu vou fazer juntamente com vocês aí esta atividade. Tudo bem? Então, aqui, o enunciado da questão número 1 diz assim: junto com os seus colegas, releia o conto Branca de Neve e os Sete Anões e elenque em seu caderno os principais acontecimentos da história na ordem em que acontecem. Bom, primeiro ponto nós já sabemos que não será possível fazer junto com os colegas, porque estamos fazendo as atividades em casa, tá? Então, essa atividade será individual, certo? Seria muito importante se você agora pudesse pausar o seu vídeo e fazer a leitura do conto, para que você lembre o passo a passo da história. Tudo bem? Porque hoje nós vamos apenas destacar os acontecimentos principais da história, seguindo a ordem que eles aparecem no texto, certo? Então, aí no seu livro, o texto, aqui eu tenho trechos do texto. Essas partes que estão em vermelho, nós já destacamos, que estão começando lá na página 53, e sempre aqui embaixo eu vou deixar a frase que nós vamos registrar no caderno, certo? Então, o texto começa com o título, né? Branca de Neve e os Sete Anões, e os autores que são os irmãos Grimm. Um dia,
A rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar. Mas, com isso, se distraiu e furou o dedo com a agulha. Na neve que tinha caído no beiral da janela, pingaram 3 gotinhas de sangue. O contraste foi tão lindo que a rainha murmurou: pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como sangue e com os cabelos negros como ébano. Então, deste trechinho, desse pedacinho que nós lemos, qual o acontecimento que nós vemos aqui nesse parágrafo, pessoal? Ó, este acontecimento aqui. A rainha deseja ter uma filha, branca como a neve, corada como sangue e com os cabelos negros como o ébano. Ébano é um tipo de madeira que é bem escura e que, ó, é bastante cara, tem um alto valor no mercado. Então, aí no seu caderno você vai anotar. 1. A rainha deseja ter uma filha branca como a neve, corada como sangue e com os cabelos negros como ébano. Certo? Registrem aí no caderno. Se você já registrou, você vai continuar aqui comigo, certo? Continuando a leitura. Alguns meses depois, o desejo da rainha foi atendido. Ela deu à luz uma menina de cabelos bem pretos, pele bem branca e face rosada. O nome dado à princesinha foi Branca de Neve, mas quando nasceu a menina, a rainha morreu. Passando um ano, o rei se casou novamente. Sua esposa era lindíssima, mas muito vaidosa, invejosa e cruel. Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, ao qual todos os dias ela perguntava com vaidade: Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. Então, nesse trecho, o que está acontecendo? Nesse trecho aqui, ao nascer Branca de Neve, sua mãe não resiste ao parto e morre. Passando um ano, o rei se casa novamente com uma mulher muito vaidosa. Ela tinha um espelho mágico que consultava todos os dias. Registraram, pessoal, aí no seu caderno já essa informação? Vamos para o próximo parágrafo. E o espelho respondia: Em todo mundo, minha querida rainha, não existe beleza maior. O tempo passou, Branca de Neve cresceu, a cada ano mais linda. E um dia o espelho deu outra resposta à rainha. A sua enteada Branca de Neve é agora mais bela. Invejosa e ciumenta, a rainha chamou um de seus guardas e lhe ordenou que levasse a enteada para a mata e lá a matasse, e que trouxesse o coração de Branca de Neve como prova de que a missão fora cumprida. E aí, pessoal, o que a gente pode colocar aí no caderno como um acontecimento principal? Ó, a madrasta de Branca de Neve era invejosa e ciumenta. Quando ela descobriu que sua enteada era mais linda, mandou que seus guardas a matassem e trouxesse o coração dela como prova de que estivesse morta. Então, anotem aí no caderno esta frase, este parágrafo, que é o resumo dessa parte do texto. Só continue assistindo o vídeo quando você terminar de anotar, tudo bem? Mais um trecho. O guarda obedeceu, mas quando chegou à mata, não teve coragem de enfiar a faca naquela lindíssima jovem inocente que, afinal, nunca fizera mal a ninguém. Deixou-a fugir. Para enganar a rainha, matou um veadinho, tirou o coração e entregou-o a ela, que quase explodiu de alegria e satisfação. Enquanto isso, Branca de Neve fugia, penetrando cada vez mais na mata,
ansiosa para se distanciar da madrasta e da morte. Nesses 2 parágrafos, qual é o acontecimento principal, pessoal? Ó, o guarda não teve coragem de matar Branca de Neve e a deixou fugir. E para enganar a rainha, matou um veadinho na floresta e tirou o coração e levou a rainha. Registrem aí no seu caderno este parágrafo. Mais uma parte do texto. Os animais chegavam bem perto, sem a atacar. Os galhos das árvores se abriam para que ela passasse. Ao anoitecer, quando já não se aguentava mais em pé de tanto cansaço, Branca de Neve viu numa clareira uma casa bem pequena e entrou para descansar um pouquinho. Olhou em volta e ficou admirada. Havia uma mesinha posta com minúsculos 7 pratinhos, 7 copinhos, 7 colherzinhas e 7 garfinhos. No cômodo superior estavam alinhadas 7 caminhas com cobertas muito brancas. Branca de Neve estava com fome e sede. Experimentou, então, uma colher de sopa de cada pratinho. Tomou um gole do vinho de cada copinho e deitou-se em cada caminha, até encontrar a mais confortável. E nela se ajeitou e dormiu profundamente. E aí, pessoal? Vamos escrever aqui no seu caderno agora os acontecimentos desses parágrafos, destes 3 parágrafos, ó. Branca de Neve anda pela floresta para encontrar um lugar para se esconder. Ao anoitecer, encontrou uma casinha e decidiu entrar e descansar. Vocês viram que aqui no nosso resumo, nós não estamos colocando todos os detalhes. Nós estamos colocando o que? A ideia principal, ou seja, o que de fato aconteceu. Por exemplo, se eu leio este parágrafo aqui, eu vejo que o autor está descrevendo o que havia em cima da mesa, como que eram esses utensílios. Depois ele descreve como eram as caminhas, como elas estavam. Então, aqui no nosso registro, nós estamos colocando apenas a ideia central, ou seja, somente o que aconteceu, certo? Se você já copiou, pode continuar o vídeo. Mais um parágrafo. Os donos da casa voltaram tarde da noite. Eram 7 anões que trabalhavam numa mina de diamantes dentro da montanha. Logo que entraram, viram que faltava um pouco de sopa nos pratos, que os copos não estavam cheios de vinho. Estranho. Lá em cima, nas camas, as cobertas estavam mexidas. E na última cama, surpresa maior, estava adormecida uma linda donzela de cabelos pretos, pele branca como a neve e face vermelha como sangue. E aí, pessoal, qual o acontecimento que está relatando aqui nesses 3 parágrafos? Que a casinha dos 7 anõezinhos, a casinha era de 7 anõezinhos. Ah, tá. Porque no parágrafo anterior nós colocamos, ó, que ao anoitecer encontrou uma casinha e decidiu entrar e descansar. Aí aqui, a casinha era de 7 anõezinhos, que se assustaram ao ver Branca de Neve dormindo, que foi o que aconteceu. Olha só, em uma frase, nós resumimos 3 parágrafos. Registrem aí no seu caderno. Aí, neste próximo trecho, como é linda, murmuraram em coro. E como deve estar cansada, disse um deles, já que dorme assim. Decidiram não incomodar. O anão, dono da caminha onde dormia a donzela, passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca de Neve se viu cercada pelos 7 anões barbudinhos e se assustou, mas eles logo a acalmaram, dizendo-lhe que era muito bem-vinda. Como se chama? Perguntaram. Branca de Neve. Mas como você chegou até aqui, tão longe no coração da floresta? Branca de Neve contou tudo. Falou da crueldade da madrasta,
da sua ordem para matá-la, da piedade do caçador que a deixara fugir, desobedecendo a rainha, e de sua caminhada pela mata até encontrar aquela casinha. Fique aqui se gostar, propôs o anão mais velho. Lembrando que lá no seu livro ó, está todos esses trechos que estão destacados são a fala do narrador. Continuando aqui a leitura. Aí o anãozinho mais velho falou que ela poderia ficar se ela gostasse. Você poderia cuidar da casa enquanto nós estamos na mina trabalhando, mas tome cuidado enquanto estiver sozinha. Cedo ou tarde, sua madrasta descobrirá onde você está. E se ela encontrar, não deixe que ninguém entre, é mais seguro. Assim começou uma vida nova para Branca de Neve, uma vida de trabalho. E a madrasta? Estava feliz, convencida de que beleza de mulher alguma superava a sua. Mas um dia teve por acaso a ideia de interrogar o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o espelho respondeu em voz grave: na mata, na casa dos mineiros, querida rainha, está Branca de Neve, mais bela que nunca. A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda vivia. Resolveu agir por si mesma, para que não houvesse no mundo inteiro mulher mais linda do que ela. Pintou o rosto, colocou um lenço na cabeça e, irreconhecível, disfarçada de velha mercadora, procurou pela mata a casinha dos anões. E quando achou, bateu a porta e Branca de Neve ingenuamente foi atender. A malvada ofereceu-lhe suas mercadorias e a Branca de Neve apreciou um lindo cinto colorido. Quais são os pontos que nós podemos destacar aqui, pessoal? Ó, a professora colocou todos esses pontos, desses dois trechos ó, que nós acabamos de ler. Ó, estes dois trechos aqui, são vários parágrafos, eu destaquei todos estes pontos aqui. Vamos lá? 7. Na manhã seguinte, perguntaram à moça por que ela havia fugido. Branca de Neve conta sobre o desejo da rainha em matá-la. 8. Ó, vocês estão vendo que eu estou deixando um espaço, pulando uma linha entre cada tópico. 8. Os anões concordam em deixar ela morar com eles e cuidar da casa. 9. A madrasta estava feliz por acreditar que Branca de Neve estaria morta. 10. Um dia o espelho mágico revela à madrasta que Branca de Neve estava viva, escondida na casinha dos anões na floresta. E 11. A madrasta decide acabar com a vida de Branca de Neve com suas próprias mãos. E aí, quando ela decide acabar com a vida dela, o que ela fez mesmo? A madrasta se disfarçou de vendedora e tenta matar Branca de Neve, apertando sua cintura com um cinto. E aí, ó, voltando aqui o trecho que nós não lemos, quando ela fez isso, depois a madrasta voltou ao castelo e perguntou novamente ao espelho. E aí, o que ela descobriu? Ó, enquanto isso, a perversa rainha, já no castelo, consultava o espelho mágico e se surpreendeu ao ouvi-lo dizer: no bosque, na casa dos anões, minha querida rainha, há Branca de Neve mais bela que nunca. Seu plano fracassara, tentaria novamente. Então, aqui no ponto número 13, a madrasta chega ao castelo e consulta o espelho mágico. Ela descobre que Branca de Neve ainda está viva. Registrem aí no caderno de vocês o ponto 12 e o ponto 13. Aí depois aqui nesse trecho conta, né, que no dia seguinte Branca de Neve viu chegar uma camponesa de aspecto gentil que lhe colocou na janela uma apetitosa maçã. Sem dizer nada, apenas sorrindo, um sorriso desdentado.
A princesinha nem suspeitou de que se tratava da madrasta, numa segunda tentativa. Branca de Neve, ingênua e golosa, mordeu a maçã. Antes de engolir a primeira mordida, caiu imóvel. Dessa vez, devia estar morta, pois o socorro dado pelos anões, quando regressaram da mina, nada resolveu. Então, os anões, quando voltaram da mina, eles tentaram de tudo para acordá-la, mas nada resolveu. Não acharam cinto apertado, nem ferimento algum, apenas o corpo caído. Branca de Neve parecia dormir. Estava tão linda que os bons anõezinhos não quiseram enterrá-la. Vamos construir um caixão de cristal para a nossa Branca de Neve. E assim poderemos admirá-la sempre. O esquife de cristal foi construído e levado ao topo da montanha. Na tampa, com dourado, escreveram: Branca de Neve, filha de rei. Os anões guardavam o caixão dia e noite, e também os animaizinhos da mata, veadinhos, esquilos e lebres. Todos choravam por Branca de Neve. E lá no castelo, a malvada rainha interrogava o espelho. O espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu? A resposta era invariável. Em todo o mundo não existe beleza maior. Aí no caderno, o que a gente vai anotar? O que aconteceu nesses parágrafos que nós lemos. 14. No dia seguinte, a madrasta se disfarça de camponesa e dá uma maçã envenenada para Branca de Neve. 15. Branca de Neve come a maçã e cai no chão desmaiada. Parecia estar morta. 16. Os anões colocam o corpo de Branca de Neve em um esquife de cristal e a deixam no alto da montanha. E 17. A madrasta consulta seu espelho mágico, que diz que ela é a mulher mais linda do mundo. Pessoal, pausa o seu vídeo agora, registra aí no caderno os pontos 14, 15, 16 e 17. Se você já terminou de registrar esses pontos, pode continuar assistindo a aula. Se não, volta lá e termina de copiar no caderno. Continuando aqui, pessoal. Branca de Neve parecia dormir no caixão de cristal. O rosto branco como a neve e os lábios vermelhos como sangue, emoldurado pelos cabelos negros como ébano, continuava tão linda como enquanto vivia. Um dia, um jovem príncipe que caçava por ali passou no topo da montanha. Bastou ver o corpo de Branca de Neve para se apaixonar, apesar de a donzela estar morta. Pediu permissão aos anões para levar consigo o caixão de cristal. Havia tanta paixão, tanta dor e tanto desespero na voz do príncipe que os anões ficaram comovidos e consentiram. Está bem, nós o ajudaremos a transportá-la para o vale. A donzela Branca de Neve será sua. Com o caixão nas costas, puseram-se a caminho. Enquanto desciam por um caminho íngreme, um anão tropeçou numa pedra e quase caiu. Reequilibrou-se a tempo. O abalo do caixão, porém, fez com que o pedaço da maçã envenenada, que Branca de Neve trazia ainda na boca, caísse. Assim, a donzela se reanimou, abrindo os olhos e suspirando, se sentou, e admirada quis saber: o que aconteceu? Onde estou? O príncipe e os anões felizes explicaram tudo. O príncipe declarou-se a Branca de Neve e pediu em casamento. Branca de Neve aceitou felicíssima e foram para o Palácio Real, onde toda a corte os recebeu. Foram distribuídos os convites para a cerimônia nupcial. Entre os convidados estava a rainha madrasta, mas ela mal sabia que a noiva era sua enteada. Vestiu-se a megera suntuosamente, pôs muitas joias e, antes de sair, interrogou o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o fiel espelho a
e o fiel espelho o encaminhamento. No seu reino, mais bela é você, mas a noiva Branca de Neve é a mais bela do mundo. Louca de raiva, a rainha saiu apressada para a cerimônia. E lá chegando, ao ver Branca de Neve, sofreu um ataque. O coração explodiu e o corpo estourou. Tamanha era sua ira. Mas os festejos não cessaram um só instante, e os anões convidados de honra comeram, cantaram e dançaram 3 dias e 3 noites, e depois retornaram para a sua casinha e sua mina no coração da mata. Desses dois trechos que nós lemos aqui, ó, todos os que estão em vermelho são as falas do narrador, como nós vimos na aula anterior. Vamos fazer agora o registro? Ó, 19. Um jovem príncipe, ao ver Branca de Neve no caixão, se apaixona por ela e pede aos anões para levá-la. 19. Os anões, ao tentar levar o caixão, deixam-no cair, e o pedaço de maçã envenenada cai da boca de Branca de Neve e ela acorda. 20. Os anões e o príncipe ficam muito felizes e marcam o casamento de Branca de Neve e o príncipe. E eles convidam a todos do reino. E no 21, a madrasta descobre que Branca de Neve está viva, mas vai à festa. Ao ver que Branca de Neve era a noiva, ela se explode de raiva. Registra aí, pessoal, no seu caderno os pontos 18, 19, 20 e 21. Não deixe de fazer o registro no caderno de língua portuguesa, pessoal. Este é um lembrete muito importante. Se você não conseguiu copiar todos os passo a passo, conforme nós fizemos na aula de hoje, volta a videoaula, vai pausando o vídeo e copiando aí no seu caderno, certo? Porque nós vamos precisar desse passo a passo para realizar as atividades das próximas aulas. Tudo bem? E se você já terminou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações das aulas, certo? E essa foi nossa aula de hoje. Eu desejo a vocês, pessoal, uma excelente semana e amanhã eu espero vocês para a nossa próxima aula, certo? Beijo e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.